Há séculos, Maria Madalena tem sido envolta em mistério e equívocos históricos. Neste vídeo, desafiamos as narrativas tradicionais e revelamos surpreendentes insights sobre sua verdadeira identidade. Prepare-se para descobrir evidências que lançam uma nova luz sobre a vida dessa figura emblemática e questione o que foi aceito por tanto tempo. Em apenas alguns minutos, exploraremos fatos que podem não apenas mudar sua visão sobre Maria Madalena, mas também inspirar uma nova compreensão de seu papel no cristianismo. Desmistificando os equívocos históricos. Muitos equívocos têm obscurecido a verdade sobre Maria Madalena, incluindo a afirmação de que ela era uma prostituta. No entanto, evidências recentes desafiam essa narrativa, revelando uma figura muito mais complexa e significativa do que se pensava anteriormente. Vamos mergulhar nessas descobertas e desfazer os mitos que cercam sua vida. A verdadeira identidade de Maria Madalena. Quem era realmente Maria Madalena? Explore conosco as evidências que sugerem que ela desempenhou um papel fundamental no ministério de Jesus Cristo, sendo uma de suas seguidoras mais próximas e fiéis. Além disso, discutiremos teorias que sugerem que Maria Madalena pode ter sido mais do que apenas uma discípula, possivelmente uma líder espiritual em seu próprio direito. Seu papel no cristianismo. Ao examinarmos a vida de Maria Madalena sob uma nova perspectiva, questionamos seu papel no cristianismo tradicional. Será que ela foi marginalizada pela história oficial? Ou sua contribuição foi subestimada ao longo dos séculos? Vamos analisar como as novas interpretações podem mudar radicalmente nossa compreensão do legado de Maria Madalena na fé cristã. Inspiração para uma nova compreensão. Ao encerrar, consideraremos como as revelações sobre Maria Madalena podem inspirar uma nova compreensão espiritual e histórica. Que impacto essas descobertas podem ter em nossa própria jornada de fé e compreensão do mundo ao nosso redor? Prepare-se para ser desafiado e inspirado por essa intrigante investigação sobre uma das figuras mais enigmáticas da história cristã. A história de Maria Madalena sempre intrigou e encantou milhões ao redor do mundo. Ela é conhecida nos registros históricos como a mulher que encontrou redenção ao lado de Jesus. Mas será que essa é toda a verdade? Recentemente, descobertas arqueológicas têm desafiado essa narrativa, revelando um retrato completamente novo e surpreendente de Maria Madalena. Ao longo dos séculos, Maria Madalena foi retratada como uma mera seguidora de Jesus, uma mulher que abandonou uma vida de pecado para seguir um caminho de arrependimento e devoção. No entanto, as evidências encontradas recentemente sugerem que seu papel pode ter sido muito mais significativo do que se pensava anteriormente. Imagine por um momento que Maria Madalena não era apenas uma discípula, mas sim uma figura central nos ensinamentos e na missão de Jesus. Essa possibilidade lança uma nova luz sobre sua relação com o líder espiritual e sobre seu próprio papel na história sagrada. As descobertas arqueológicas revelam pistas intrigantes sobre a verdadeira identidade de Maria Madalena. Ela não era apenas uma seguidora, mas talvez uma líder em sua própria direita, uma mulher de grande influência e sabedoria. Essas revelações desafiam não apenas nossa compreensão da figura de Maria Madalena, mas também questionam as narrativas estabelecidas sobre o papel das mulheres na história religiosa. Elas nos convidam a reconsiderar preconceitos e a olhar para além das interpretações tradicionais. E agora, chegamos ao momento crucial desta narrativa. Prepare-se para uma revelação impactante, algo que pode mudar completamente nossa percepção sobre Maria Madalena e seu lugar na história. Uma verdade há muito escondida está prestes a ser revelada. Mas antes de seguirmos adiante, vamos nos unir em uma oração especial. Independentemente de nossas crenças individuais, podemos todos nos conectar em um momento de reflexão e gratidão pela jornada da humanidade em busca da verdade e da compreensão. Que possamos abrir nossos corações para a possibilidade de novos entendimentos,
que possamos ter humildade para reconhecer que ainda há muito a aprender e que possamos encontrar paz e sabedoria em nossas caminhadas individuais. A verdade começa agora, e estamos prestes a embarcar em uma jornada emocionante rumo ao desconhecido. Não perca, fique até o final, pois o que está por vir pode mudar tudo o que pensamos que sabíamos sobre Maria Madalena e sua extraordinária história. A verdadeira história de Maria Madalena está emergindo das sombras do tempo, revelando uma figura muito mais complexa e poderosa do que jamais imaginamos. Durante séculos, sua imagem foi distorcida e sua influência minimizada, mas agora, estamos diante da oportunidade de reconhecer seu verdadeiro papel nos primórdios da Igreja cristã. Maria Madalena não era apenas uma seguidora de Jesus. Ela era uma das figuras-chave na formação da comunidade cristã primitiva. Sua imagem como prostituta foi habilmente fabricada para diminuir sua influência e obscurecer seu verdadeiro papel como líder carismática, testemunha apostólica e profetisa. À medida que desvendamos os véus da história, descobrimos que Maria Madalena desempenhou um papel crucial na disseminação dos ensinamentos de Jesus e na consolidação da comunidade de seguidores. Sua voz ressoava com autoridade e sabedoria, e sua presença era inspiradora para aqueles que a cercavam. Agora, mais do que nunca, é hora de reconhecer e honrar o legado de Maria Madalena. Sua história, longe de ser uma simples lenda, é um testemunho da resiliência das mulheres que desafiaram as normas sociais de sua época para seguir sua verdade interior e liderar com coragem e determinação. À medida que continuamos a desvendar os mistérios do passado, a verdadeira história de Maria Madalena se desdobra diante de nós, prometendo ser mais fascinante do que qualquer lenda já contada. Não podemos mais ignorar sua contribuição vital para o surgimento do cristianismo e para a evolução espiritual da humanidade. Prepare-se para uma jornada emocionante rumo aos corações e mentes daqueles que ousaram desafiar o status quo e buscar a verdade, não importando as consequências. A história de Maria Madalena é um lembrete poderoso de que o poder da verdade sempre prevalecerá sobre a escuridão da mentira e da manipulação. Em um dia frio de dezembro de 1945, enquanto camponeses egípcios cavavam em busca de fertilizante em um campo remoto, eles se depararam com algo além de suas expectativas mais selvagens. Sob uma rocha no solo macio, descobriram um pote antigo, um receptáculo do tempo, que continha tesouros inestimáveis. Papiros com quase 2 milênios de idade, uma cápsula do tempo que continha os segredos das primeiras gerações de cristãos, os Evangelhos perdidos. Esses textos, escondidos e protegidos sob o solo por séculos, continham lições extraordinárias que desafiavam as narrativas estabelecidas da época. Escritos por mãos antigas, eles ofereciam uma visão única e autêntica dos primórdios do cristianismo, revelando uma perspectiva alternativa e muitas vezes controversa sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. A razão por trás do ocultamento desses evangelhos perdidos permanece envolta em mistério. Alguns especulam que eles foram escondidos para protegê-los da destruição por parte de outros cristãos que os consideravam heréticos, uma ameaça aos dogmas estabelecidos da Igreja. Outros acreditam que eles foram preservados com a esperança de que um dia sua mensagem poderia ser redescoberta e suas lições extraordinárias reveladas ao mundo. Independentemente das intenções por trás de sua ocultação, a descoberta dos evangelhos perdidos foi um marco histórico, um momento de revelação que abalou as fundações do cristianismo e desafiou as noções convencionais sobre sua história e seus ensinamentos. Agora, à medida que esses textos antigos emergem do anonimato, eles oferecem uma oportunidade única para explorar novas perspectivas e expandir nosso entendimento do legado de Jesus e dos primórdios da fé cristã. Os papiros encontrados nos Evangelhos perdidos abrem as portas para revelações surpreendentes sobre uma das figuras mais enigmáticas associadas a Jesus, Maria Madalena. Nestes textos antigos, Maria Madalena é apresentada não como uma mera seguidora, mas como uma líder proeminente na nascente igreja cristã, cuja autoridade era fortemente ancorada em sua habilidade profética.
A saga de Maria Madalena, que a elevou de uma simples moradora de Magdala a uma líder e profetisa, teve início por volta do tempo do nascimento de Jesus. Magdala, localizada na orla do Mar da Galileia, na remota província do Império Romano, foi o cenário onde sua jornada extraordinária teve início. Nos Evangelhos perdidos, Maria Madalena emerge como uma figura central, cuja liderança transcendeu as barreiras sociais e culturais da época. Ela não apenas liderava um grupo significativo dentro do movimento cristão primitivo, mas também era reconhecida por sua autoridade profética, sua conexão direta com as revelações divinas. Sua ascensão de uma simples moradora de Magdala a uma líder e profetisa é um testemunho do poder transformador da fé e da determinação. Em um mundo dominado por homens, Maria Madalena desafiou as expectativas e se destacou como uma voz poderosa e inspiradora para aqueles que a seguiam. À medida que exploramos os detalhes de sua história, somos levados a um mundo de intrigas, mistérios e revelações. A jornada de Maria Madalena nos convida a questionar nossas próprias percepções sobre o papel das mulheres na religião e na sociedade, e a reconhecer o impacto duradouro de sua influência na história do cristianismo. Prepare-se para mergulhar nas profundezas da história e desvendar os segredos guardados nos Evangelhos perdidos, onde a verdadeira essência de Maria Madalena brilha como uma luz guia em meio às sombras do passado. Sua jornada, desde os humildes começos em Magdala até a liderança proeminente na nascente igreja cristã, é uma história de coragem, fé e redenção que continuará a inspirar gerações futuras. Conhecida como Judéia, essa região foi um vibrante centro comercial de pescados na antiguidade. Hoje, pouco resta do local onde Maria nasceu e cresceu. Os pescadores de Magdala começavam seu trabalho ao cair da noite, navegando pelo mar para lançar suas redes e pescar sua colheita viva. Seu trabalho não terminava com o nascer do sol. Os peixes precisavam ser vendidos, e os equipamentos, incessantemente reparados e mantidos. Na fervilhante vila de Magdala, encravada nas margens do Mar da Galileia, a jovem Maria crescia em um cenário de profunda devoção religiosa e tensão. Sua vida e a de sua família estavam profundamente entrelaçadas com as tradições judaicas, o rigoroso observar do Shabá e as festividades anuais, como a Páscoa. Maria era testemunha do incansável labor dos pescadores, que enfrentavam as águas do mar em busca de sustento para suas famílias. Ela absorvia a atmosfera de Magdala, onde a vida pulsava ao ritmo das ondas, e onde a comunidade se reunia para celebrar as festividades religiosas e compartilhar as alegrias e as tristezas da vida cotidiana. Enquanto crescia entre os pescadores e comerciantes de Magdala, Maria também era exposta às tensões políticas e religiosas que permeavam a região. A ocupação romana era uma realidade constante, e a luta pelo poder e pela liberdade ressoava nas ruas da vila. Apesar dos desafios e das adversidades, Maria encontrava conforto na sua fé e nas tradições de sua comunidade. Ela crescia não apenas como uma jovem mulher judia, mas também como uma futura líder e profetisa, cujo destino estava intrinsecamente ligado aos eventos que moldariam o curso da história. Cada festa, cada rito era uma afirmação de sua identidade em um mundo dominado por forças estrangeiras. Entretanto, sob o jugo do Império Romano, a resistência fervilhava. Magdala não era apenas uma tranquila vila de pescadores, era um caldeirão de descontentamento e rebelião. Os habitantes de Magdala, incluindo Maria, encaravam os romanos não apenas como ocupantes, mas como afrontas vivas às suas tradições milenares. A opressão romana manifestava-se não só através de impostos exorbitantes e degradação cultural, mas também na brutalidade de punições e execuções que buscavam quebrar o espírito de um povo. Neste ambiente carregado de tensão e desafio, Maria Madalena crescia, testemunhando a luta diária de seu povo pela liberdade e pela preservação de sua identidade. Cada dia trazia consigo a ameaça iminente da violência e da repressão romana, mas também o fogo da resistência que ardia nos corações dos habitantes de Magdala.
Maria não podia ignorar a injustiça que permeava sua comunidade, e seu próprio espírito rebelde e determinado a impelia a se levantar contra as injustiças do império. Enquanto os romanos buscavam subjugar e controlar, Maria e seus companheiros de Magdala mantinham viva a chama da esperança e da resistência. Eles encontravam consolo e fortaleza em sua fé e em sua unidade, enfrentando os desafios com coragem e resiliência. Assim, no turbilhão da ocupação romana, Maria Madalena emergia não apenas como uma líder espiritual, mas também como uma voz de resistência e esperança para seu povo oprimido. Sua jornada rumo à liderança e à profecia estava intrinsecamente ligada à luta de seu povo pela liberdade e pela dignidade, uma jornada que moldaria o curso da história e inspiraria gerações futuras a levantarem-se contra a injustiça e a opressão. A promessa de um Messias, um libertador divinamente enviado, era a chama de esperança que sustentava muitos, incluindo Maria, nas ruas de Magdala e nas sinagogas. Os debates sobre a natureza e a chegada deste Salvador eram intensos. Alguns vislumbravam um líder militar, enquanto outros esperavam por um mentor espiritual que exigiria um renascimento através do sacrifício e da purificação. Enquanto isso, Maria, em sua juventude, não apenas observava, mas participava ativamente da vida comunitária. Ela aprendia as artes do lar, moer trigo, assar pão, limpar peixes, mas também absorvia, talvez inadvertidamente, as lições de liderança e resiliência de sua comunidade. Apesar de sua posição provavelmente abastada, sugerida pelas Escrituras como alguém de recursos consideráveis, Maria não estava alienada das dificuldades de seu povo. Essa proximidade com as adversidades e a fé vibrante de sua comunidade preparariam o palco para o papel singular que ela viria a desempenhar ao lado de Jesus. O destino estava tecendo os fios de sua vida, moldando-a para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Enquanto o mundo ao seu redor fervilhava com expectativas e incertezas, Maria Madalena se destacava como uma figura de força e determinação, pronta para abraçar seu destino e desempenhar um papel vital na história da fé e da humanidade. Sua jornada, de uma jovem mulher em uma vila de pescadores à companheira de Jesus Cristo, é um testemunho do poder transformador da fé, da perseverança e do chamado divino. A vida em Magdala, portanto, não era apenas uma luta pela sobrevivência diária, mas um contínuo ato de resistência cultural e espiritual. Em cada ritual judaico, em cada negociação no mercado, em cada canção entoada nas festividades, ecoava o profundo desejo de redenção. E para Maria, essa redenção se tornaria pessoal e transformadora, moldando-a para ressoar por milênios. Desde cedo, a história de Maria Madalena é envolta em mistério e mal-entendidos. Sua jornada, marcada por desafios e triunfos, é um reflexo da complexidade da condição humana e da busca pela verdade e pelo significado na vida. Nascida em um mundo de incertezas e opressão, Maria Madalena encontrou inspiração em sua fé e em sua comunidade. Sua vida, permeada por momentos de luta e de esperança, é um testemunho da resiliência do espírito humano e do poder transformador da fé. À medida que exploramos os detalhes de sua história, somos confrontados com perguntas e paradoxos que ecoam através dos séculos. Quem era realmente Maria Madalena? Qual era o verdadeiro significado de sua relação com Jesus? E qual é o legado que ela deixou para gerações futuras? A história de Maria Madalena é mais do que apenas um relato do passado. É um convite para uma jornada de autodescoberta e reflexão. Ao desvendar os mistérios de sua vida, somos desafiados a olhar para além das narrativas estabelecidas e a buscar a verdade que reside no âmago de nossa própria experiência humana. Assim, enquanto continuamos a desvendar os segredos guardados nas páginas da história, a história de Maria Madalena permanece como um farol de esperança e inspiração, iluminando o caminho para aqueles que ousam buscar a verdade e a redenção em meio à escuridão do desconhecido. Maria Madalena foi marcada por um estigma que atravessou séculos, a infame etiqueta de prostituta.
No entanto, este rótulo, frequentemente utilizado na antiguidade, era mais um insulto do que uma descrição de profissão. Podia ser aplicado a qualquer mulher considerada sexualmente imoral. A vasta riqueza de Maria a isentava da necessidade de trabalhar, uma circunstância que muitos viam como uma maldição disfarçada. A ociosidade era considerada o playground do diabo, um terreno fértil para o pecado. Para Maria, isso se traduziu em acusações de luxúria desenfreada. As narrativas medievais a descreviam como uma mulher cujos pecados carnais eram tão notórios que seu verdadeiro nome foi eclipsado, ganhando a alcunha de a pecadora. No entanto, essa visão de Maria como uma sedutora insaciável contrasta fortemente com a realidade documentada. Ela era, de fato, uma mulher galileia de posses, cuja vida foi distorcida pela lente do preconceito de uma era dominada pelo patriarcado. A verdadeira Maria Madalena emerge das sombras da história como uma figura complexa e multifacetada. Ela não era apenas uma personagem marginalizada e estigmatizada, mas sim uma líder espiritual e uma seguidora dedicada de Jesus Cristo. Sua riqueza e sua posição social podem ter sido alvo de inveja e ressentimento por parte daqueles que procuravam difamá-la, mas sua verdadeira essência transcendia esses estigmas. Enquanto continuamos a desvendar os véus da história, é importante reconhecer e desafiar as narrativas preconceituosas que moldaram a percepção de Maria Madalena ao longo dos séculos. Sua verdadeira identidade e seu legado são muito mais profundos e significativos do que os estereótipos e as caricaturas que foram atribuídos a ela. Apesar de seu legado ser manchado por alegações de promiscuidade, nenhum texto bíblico a descreve explicitamente como uma prostituta. Essa distorção é um reflexo de uma injustiça histórica, um erro de interpretação amplificado pelo comum erro de identificação devido à popularidade de seu nome na Palestina daquela época. Mais de 50% das mulheres se chamavam Maria ou Salomé, o que provocou confusões entre as diversas figuras bíblicas com o mesmo nome. Maria de Betânia, a irmã de Lázaro e Marta, a mulher surpreendida em adultério, e a enigmática samaritana que teve 7 maridos foram todas, em algum momento, erroneamente amalgamadas na figura de Maria Madalena. Na tradição posterior, a distinção entre as mulheres descritas nos evangelhos se desvaneceu, dando lugar a uma única figura. Essa confusão é compreensível, dada a falta de detalhes específicos sobre as diferentes Marias nas Escrituras e a tendência humana de simplificar narrativas complexas. No entanto, é importante reconhecer que cada uma dessas mulheres tinha sua própria história e contexto únicos, e atribuir a todas elas as características de uma única figura é uma injustiça. À medida que exploramos e reinterpretamos as histórias das mulheres nas Escrituras, é crucial reconhecer sua individualidade e respeitar sua dignidade como seres humanos. Maria Madalena, em particular, merece ser entendida e apreciada em sua própria luz, além dos estereótipos e distorções que foram atribuídos a ela ao longo dos séculos. É hora de restaurar sua verdadeira identidade e reconhecer seu papel significativo como seguidora de Jesus e como uma voz poderosa na história da fé cristã. Maria Madalena, que amalgama as características de várias outras mulheres, destaca-se especialmente no relato do Evangelho de Lucas. Não porque descreve diretamente sua vida, mas porque se tornou crucial para a construção das lendas ao seu redor. Lucas narra um jantar na casa de Simão, o fariseu, onde ocorre um incidente notável. Uma mulher conhecida na cidade por seus muitos pecados entra inesperadamente, desafiando as convenções sociais. Ela se aproxima de Jesus com uma ousadia que surpreende a todos, chorando tão copiosamente que suas lágrimas molham os pés dele. Em um gesto de humildade e devoção, ela o seca com seus longos cabelos, simbolizando uma entrega total. Por séculos, a Igreja identificou erroneamente esta mulher como Maria Madalena, alimentando uma poderosa lenda que ressoava com a necessidade psicológica cristã de abordar a sexualidade feminina sob uma luz punitiva. Este relato de Lucas,
embora não mencione Maria Madalena diretamente, serviu como uma fonte de inspiração para as narrativas posteriores que a retratavam como uma pecadora redimida por Jesus. Sua história, entrelaçada com elementos de arrependimento, perdão e redenção, capturou a imaginação das gerações posteriores, moldando a forma como ela foi percebida e celebrada na tradição cristã. No entanto, é importante reconhecer que essa identificação errônea foi baseada em interpretações tendenciosas e estereótipos prejudiciais sobre as mulheres e sua sexualidade. À medida que revisamos e reinterpretamos os textos bíblicos, é essencial separar a verdade histórica dos mitos e lendas que se acumularam ao longo do tempo, permitindo que a verdadeira essência de Maria Madalena brilhe com clareza e autenticidade. Uma revisão crítica em 1969 pelo Vaticano esclareceu esse erro, reafirmando que Maria nunca foi uma prostituta nem a mulher pecadora mencionada por Lucas. A verdadeira Maria Madalena era provavelmente uma mulher próspera e devota de uma vila de pescadores, cuja vida foi marcada não por desvios morais, mas por desafios espirituais. De acordo com os evangelhos, Maria foi possuída por demônios, uma expressão da época para uma variedade de aflições físicas e psicológicas. A expulsão desses demônios por Jesus não apenas a curou, mas também a purificou, liberando das amarras que a prendiam a uma vida de sofrimento e marginalização. O encontro de Maria com Jesus na beira do mar foi, sem dúvida, o momento definidor de sua vida. Ele não apenas a libertou de suas aflições, mas também transformou seu espírito, renovando sua esperança e iniciando-a em uma nova existência. Esse encontro não apenas marcou o início de uma jornada de fé e devoção, mas também serviu como um símbolo poderoso da capacidade de Jesus de trazer cura e redenção para aqueles que sofrem. A verdadeira história de Maria Madalena é um testemunho da graça transformadora de Deus e do poder do amor e da compaixão para superar as dificuldades da vida. Ela personifica a ideia de que ninguém está além do alcance da misericórdia divina e que, através da fé e da entrega, podemos encontrar cura e renovação para nossas almas. Ao reconhecer e celebrar a verdadeira essência de Maria Madalena, podemos nos inspirar em sua jornada de transformação espiritual e buscar nossa própria redenção nas promessas do amor divino. A cura de Maria simbolizava uma purificação profunda, elevando-a de um estado de impureza para um de santidade e dedicação total a um novo caminho de fé e serviço, inspirada pelo encontro transformador com Jesus. Maria Madalena reconheceu nele o Messias esperado. Apesar da clara percepção de seu chamado, ela sabia que seguir Jesus não seria sem riscos. Os governantes romanos vigilantes mantinham um olho cuidadoso sobre agrupamentos grandes, temendo revoltas entre os subjugados habitantes da Judéia. O simples ato de se reunir poderia ser visto como uma ameaça à ordem estabelecida, colocando os líderes como Jesus em constante perigo de represálias. Porém, o perigo só servia para reforçar o compromisso de Maria. Maria e suas companheiras não apenas serviam como discípulas fiéis de Jesus, mas também como modelos de liderança e serviço para todos os que desejam seguir o exemplo de Cristo. Seu testemunho de fé e compromisso continua a inspirar e desafiar os crentes de hoje a se dedicarem ao serviço do reino com coragem, generosidade e amor. Maria, com suas próprias posses, ajudava a sustentar Jesus e seus seguidores, destacando-se não só como discípula, mas como uma benfeitora essencial para a continuidade de seu ministério. Seu relacionamento com Jesus era de profundo entendimento mútuo. Nos evangelhos de Papiro, como o evangelho de Felipe, Maria é descrita como uma companheira próxima do Salvador, destacando-se entre os seguidores não apenas por sua fidelidade, mas também por sua compreensão das doutrinas mais profundas que Jesus ensinava. Três sempre caminhavam como o Senhor: Maria, sua mãe, sua irmã e Madalena, que é chamada de companheira do Salvador, Evangelho de Felipe. Essa descrição ressalta a proximidade e o entendimento mútuo entre Jesus e Maria Madalena,
indicando que ela não apenas o seguia fisicamente, mas também compartilhava uma conexão espiritual profunda com ele. Sua presença constante ao lado de Jesus, juntamente com sua compreensão das doutrinas ensinadas por ele, a destacava como uma figura central no ministério de Jesus e uma colaboradora essencial na transmissão de sua mensagem ao mundo. Como uma das poucas mulheres mencionadas nos evangelhos com uma relação tão próxima de Jesus, Maria Madalena representa não apenas a importância das mulheres no ministério de Jesus, mas também sua capacidade de compreender e transmitir as verdades espirituais mais profundas. Seu exemplo continua a inspirar e desafiar os crentes de hoje a cultivarem um relacionamento íntimo com Cristo e a se dedicarem ao serviço do reino com amor e devoção. Essa proximidade gerava ciúmes entre os outros discípulos, que questionavam o favor especial que Jesus tinha por ela, uma dinâmica capturada nas perguntas que eles faziam a Jesus sobre o seu amor por Maria. Embora esses textos não façam parte do cânonico bíblico tradicional e sejam fonte de debates entre teólogos e estudiosos, eles lançam luz sobre as relações complexas e as dinâmicas interpessoais dentro do círculo íntimo de Jesus. Os ciúmes e as rivalidades entre os discípulos refletem a natureza humana e as tensões que podem surgir mesmo entre aqueles que compartilham um objetivo comum. O destaque dado a Maria Madalena como uma companheira próxima de Jesus pode ter despertado inveja e ressentimento entre os outros discípulos, que se sentiam excluídos ou menos favorecidos. A resposta de Jesus a essas perguntas, sejam elas reais ou apenas uma interpretação posterior, ressalta a importância do amor e da compreensão mútua dentro da comunidade de discípulos. Ele ensinou a importância de amar uns aos outros como ele os amava, independentemente de qualquer rivalidade ou ciúme. Essa dinâmica complexa entre os discípulos, embora não seja amplamente documentada nos evangelhos canônicos, oferece insights valiosos sobre as tensões e os desafios enfrentados pelos seguidores de Jesus enquanto buscavam compreender e viver de acordo com seus ensinamentos. Essas questões continuam a ser objeto de estudo e reflexão para os estudiosos e fiéis, à medida que buscam entender mais plenamente o significado e o impacto do ministério de Jesus na história e na vida das pessoas. Eles oferecem uma perspectiva sobre como Maria Madalena poderia ter sido vista por seus contemporâneos e as gerações posteriores como uma figura de significado espiritual e comunitário extraordinário. Através desses relatos, vemos Maria não apenas como uma seguidora, mas como uma líder em seu próprio direito, cuja vida e legado continuam a inspirar fé e discussão até hoje. Gostariam de imaginar Maria Madalena e Jesus como amantes, uma ideia repleta de romantismo. Porém, é pouco provável que Jesus tenha mantido qualquer tipo de relação amorosa, como apontam muitos especialistas. A interpretação de sua relação como puramente espiritual e de camaradagem é mais amplamente aceita pelos estudiosos, baseada na evidência disponível nos textos antigos e no contexto histórico da época. A ideia de um romance entre Jesus e Maria Madalena pode ser atraente do ponto de vista literário ou artístico, mas é importante distinguir entre a interpretação ficcional e a análise histórica. A verdadeira importância de Maria Madalena reside em seu papel como discípula fiel e líder espiritual, cuja devoção e compreensão das doutrinas de Jesus a destacam como uma figura de grande significado dentro do movimento cristão primitivo. Seu legado transcende as especulações sobre sua vida pessoal, inspirando pessoas de todas as épocas a buscar uma relação mais profunda com Deus e a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Assim, mesmo que sua história esteja envolta em mistério e especulação, sua influência perdura como um exemplo de fé, coragem e dedicação ao serviço do reino de Deus. Não existem evidências históricas ou bíblicas que sustentem algo além de uma profunda amizade entre eles. Maria era mais do que uma companheira para Jesus. Ela era considerada sua discípula próxima e querida. Ela estava destinada a desempenhar um papel crucial no evento mais misterioso do cristianismo, a morte e ressurreição de Jesus. Após 3 anos seguindo Jesus, sua jornada pública estava prestes a culminar em um momento de intensa transformação que marcaria profundamente a vida de Maria.
Jesus revelou a Maria e aos outros discípulos que partiriam para Jerusalém a fim de celebrar a Páscoa. Conforme se aproximavam da cidade, os seguidores entoavam louvores e as pessoas das ruas uniam-se a eles, cantando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! A entrada triunfal em Jerusalém foi um momento de alegria e celebração, mas Maria não sabia dos desafios que enfrentaria em breve. Essa jornada em direção a Jerusalém marcou o início de uma série de eventos que culminariam na crucificação e ressurreição de Jesus. Maria, como discípula próxima de Jesus, testemunharia de perto esses eventos e desempenharia um papel significativo no legado do Mestre. Sua fé e devoção seriam testadas nos dias que se seguiriam, mas sua presença ao lado de Jesus durante esses momentos cruciais destacaria ainda mais sua importância dentro do movimento cristão primitivo. Durante a semana, ela e as outras mulheres preparavam o jantar da Páscoa. Contrariamente às representações tradicionais da última ceia, é muito provável que Maria e outras discípulas estivessem presentes, servindo a refeição festiva e participando ativamente dos preparativos. Após os rituais, acredita-se que Maria acompanhou Jesus ao jardim de Getsêmani para um período de oração e meditação. Este momento íntimo provavelmente foi o último, uma vez que oraram juntos antes da tempestade que se aproximava. Uma turba armada chegou para prender Jesus, que foi entregue calmamente às autoridades romanas. Maria, junto com os outros discípulos, testemunhou a prisão de seu mestre, mas mesmo diante da iminente tragédia, sua fé permaneceu inabalável. Este foi um momento de grande angústia e desespero para Maria e os outros seguidores de Jesus, mas também um teste de sua devoção e confiança nas palavras e promessas do Mestre. A captura de Jesus marcou o início de uma série de eventos que levariam à sua crucificação e morte. Maria, como discípula próxima de Jesus, estava prestes a testemunhar os eventos mais dolorosos e cruciais de sua jornada ao lado de seu mestre. Sua coragem e fidelidade seriam postas à prova nos dias que se seguiriam, mas sua presença ao lado de Jesus durante esses momentos sombrios destacaria ainda mais sua importância dentro do movimento cristão primitivo. Infames por sua crueldade, a possibilidade de tortura ou morte de Jesus atormentava Maria, que passou horas angustiantes inundada de dúvida, medo e lágrimas enquanto tentava desesperadamente descobrir o destino de seu amado amigo. Ao saber da condenação de Jesus à crucificação, seu coração se despedaçou. Apesar dos riscos, o amor de Maria por Jesus superou seu medo. Ela correu para o Gólgota, decidida a estar ao lado dele até o fim. Durante as longas horas de sua agonia, Maria permaneceu fielmente ao seu lado, testemunhando cada momento de sua crucificação. Sua presença silenciosa e sua coragem inspiradora destacaram sua devoção incomparável a Jesus. Mesmo diante do horror e da brutalidade da crucificação, Maria permaneceu firme em sua determinação de permanecer ao lado de seu mestre até o último suspiro. Essa cena comovente mostra a profundidade do vínculo entre Maria e Jesus e a força de sua fé. Mesmo nos momentos mais sombrios, Maria permaneceu como uma luz de esperança e amor, representando o verdadeiro significado da devoção e lealdade inabaláveis. Sua presença ao lado de Jesus durante sua crucificação é um testemunho poderoso de seu compromisso e amor eterno por seu mestre e amigo. Os evangelhos relatam que ela observou quando ele foi colocado em um túmulo escavado na rocha. Devido à chegada do sábado, não foi possível cuidar de seu corpo imediatamente. Assim que permitido ao amanhecer, Maria apressou-se até o túmulo, apenas para encontrar a pedra removida e o corpo desaparecido. Devastada, ela acreditou que o túmulo havia sido violado. Consumida pela dor, Maria desmoronou em lágrimas ao lado do túmulo vazio, sem imaginar que estava prestes a vivenciar um dos encontros mais significativos da história. Esse momento de profunda tristeza e desespero marca o início de uma das narrativas mais poderosas da fé cristã. Maria,
movida pela dor da perda e pela confusão da situação, encontra-se diante do milagre da ressurreição. Sua jornada emocional, da devastação à esperança renovada, reflete a experiência humana de enfrentar a morte e o renascimento espiritual. A cena emocionalmente carregada ao lado do túmulo vazio ressoa através dos séculos como um símbolo de fé, perseverança e redenção. O encontro de Maria com Cristo ressuscitado transformaria não apenas sua própria vida, mas também moldaria o curso da história e o futuro do cristianismo. Ao amanhecer, na quietude do jardim onde Jesus fora sepultado, Maria Madalena enfrentou o inesperado. A pedra que selava a entrada do túmulo havia sido removida. Incrédula e assolada pela dor, aproximou-se para ungir o corpo de Jesus, mas encontrou o sepulcro vazio. Enquanto as lágrimas turvavam sua visão, uma figura emergiu na penumbra. Era Jesus, mas sua aparência transformada a impedia de reconhecê-lo imediatamente. Em João 20, narra-se esse encontro. Voltando-se Maria, viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe em hebraico: Rabone. Jesus então instrui Maria: Não me detenhas, pois ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria cumpriu essa missão como primeiro testemunho da ressurreição, elevando-a ao título de apóstola dos apóstolos. Esse encontro comovente marca o momento em que Maria Madalena se torna a primeira testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Sua experiência íntima com o Cristo ressuscitado não apenas confirma sua fé, mas também a capacita com uma missão sagrada de compartilhar as boas novas da ressurreição com os outros discípulos. Essa passagem dos Evangelhos ressalta a importância e o papel significativo de Maria Madalena na história do cristianismo, estabelecendo-a como uma figura central e proeminente nos eventos que moldaram a fé cristã primitiva. Com uma nova missão confiada, Maria tornou-se a mensageira da ressurreição. Retornando aos discípulos, ela anunciou com fervor: viu o Senhor, e compartilhou tudo o que ele lhe dissera. Essa revelação elevou Maria a uma posição de destaque entre os primeiros cristãos. Ela não era apenas uma testemunha, era agora a apóstola dos apóstolos, a primeira a ser enviada para proclamar a boa notícia da ressurreição. Após a ressurreição, segundo tradições cristãs primitivas e escritos apócrifos, Maria Madalena teria viajado e pregado o Evangelho, desempenhando um papel fundamental na expansão da mensagem cristã. Sua coragem, fé e dedicação inspiraram outros a seguir seu exemplo, e sua influência perdura ao longo dos séculos como um símbolo de fervor e comprometimento com a causa de Cristo. A história de Maria Madalena como apóstola dos apóstolos destaca a importância das mulheres no início do movimento cristão e desafia as noções tradicionais de liderança religiosa. Seu legado continua a inspirar e ressoar na comunidade cristã, lembrando-nos do papel essencial que as mulheres desempenharam na propagação do Evangelho e na construção da fé cristã primitiva. Essa fase de sua vida, embora menos documentada nas escrituras canônicas, é apoiada por textos como o Evangelho de Maria, que, apesar de apócrifo, oferece vislumbres da liderança espiritual e do respeito que ela comandava entre os primeiros cristãos. Após a ressurreição, a trajetória de Maria Madalena tomou contornos de liderança e coragem. Enquanto muitos se escondiam temendo represálias, ela percorria cidades e vilarejos, inspirando aqueles que estavam desanimados e temerosos. Suas palavras não eram apenas relatos, eram convocações para a fé e a ação. Maria Madalena emergiu como uma figura central na propagação do cristianismo primitivo, desafiando as expectativas sociais da época e liderando com determinação e compaixão.
Seu exemplo de coragem e comprometimento continua a ressoar através dos séculos, inspirando os cristãos a seguirem seus passos e abraçarem uma fé que transcende o medo e a adversidade. A história de Maria Madalena é um testemunho duradouro do poder transformador da fé e do papel vital que as mulheres desempenham na história da Igreja. Maria enfrentava o ceticismo e ocasionalmente o ressentimento, especialmente de figuras como Pedro, que duvidavam de seu papel proeminente. O Evangelho de Maria, um dos textos encontrados no Egito, retrata uma cena em que Pedro questiona por que Jesus teria compartilhado ensinamentos secretos com Maria e não com outros discípulos. Este diálogo ilustra a tensão entre as tradições estabelecidas e a nova comunidade que Jesus imaginava, uma comunidade onde mulheres e homens poderiam servir como líderes e mensageiros do divino. Maria Madalena, portanto, não apenas seguiu Jesus. Ela carregou a essência de sua mensagem para além de sua morte física, desempenhando um papel crucial na fundação do cristianismo e na perpetuação de seu legado espiritual. Sua liderança desafiou as normas sociais e religiosas da época, abrindo caminho para uma compreensão mais inclusiva e igualitária da fé cristã. A história de Maria Madalena é um lembrete poderoso da importância da coragem e da persistência na promoção da justiça e da verdade espiritual. Sua história é um testemunho do poder da fé e da liderança, transcendendo as barreiras de seu tempo e servindo de inspiração através dos séculos. À medida que refletimos sobre a vida de Maria Madalena e seu impacto profundo como discípula de Cristo, somos inspirados a buscar uma conexão mais profunda com Jesus. Convido você agora a se unir a mim em uma oração focada em nosso desejo de seguir de perto Jesus e em vivenciar a transformação que Ele oferece. Oramos, Senhor Jesus, no silêncio deste momento buscamos ouvir Tua voz suave chamando-nos para mais perto de Ti, assim como revelaste Tua ressurreição a Maria junto ao túmulo. Revela-nos também a esperança e a renovação que Tua presença traz. Fortalece nossa fé para seguir-te sem hesitação, confiando nas Tuas promessas e abraçando a missão que nos confiaste. Que possamos ser portadores da Tua luz e do Teu amor em um mundo que tanto necessita de esperança. Inspira-nos a viver cada dia em comunhão contigo, guiados pelo Teu Espírito, e que nossa jornada seja um reflexo do Teu amor e da Tua verdade. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda a continuar compartilhando mensagens significativas. E não percam a oportunidade de adquirir a Bíblia King com desconto especial de 25%, utilizando o cupom de desconto fixado na descrição deste vídeo. Aproveitem essa oferta exclusiva para fortalecer a sua conexão com as Escrituras Sagradas. Obrigado por assistir e que a paz e a graça divina estejam sempre convosco.